né? Então, a gente viu, a gente estava vendo aqui os princípios da exegese protestante no século XVI. Só para a gente lembrar, a exegese protestante no século XVI, ela partiu da ideia de que havia dois pilares fundamentais em relação às escrituras, né? Primeiro é que as escrituras se interpretam por si mesmas, né? Aqui está no singular, a escritura se interpreta pela própria escritura. Os reformadores, eles criam que tudo que você precisa para entender o essencial da fé está dentro da própria escritura. Claro que Calvino, principalmente, vai ser o grande intérprete da reforma, ele não tinha ilusão de que você não precisava conhecer um pouco elementos de fora, como história e tal. Mas o que os reformadores queriam dizer é que as questões de fé, as questões que fazem diferença para a salvação, elas estão todas explícitas nas Escrituras. Por quê? Porque eles criam que a religião cristã é uma religião revelada. A diferença fundamental entre a maneira reformada de ver a fé e a maneira, na época era a maneira católica e hoje há outros grupos, mas outras religiões, é de que o homem busca pelo sagrado, então ele se eleva a uma sese do homem para chegar a Deus, então ele apreende Deus. Por isso, por exemplo, que até hoje os católicos usam muito a expressão fazer uma experiência da fé. Eles usam muito essa expressão, porque, de fato, a fé ela é subjetiva, ela acontece no ser humano, ela acontece no coração do homem, né? Mas os reformadores criam que havia algo objetivo fora do homem, no qual a fé podia ser alicerçada. O que era esse objetivo, esse objeto, né? Esta coisa fora que alicerça a fé, que serve de base à fé? As Escrituras. Por isso, a ideia de que as Escrituras são reveladas por Deus é muito importante para a reforma. Claro que mais tarde outros elementos vão surgir, outros questionamentos, outras dúvidas, outras perguntas, mas nesse momento da história em que nós estamos, que é o século XVI, eles criam que toda interpretação da Escritura deve estar em conformidade com a analogia da fé, que é justamente esse ensino uniforme da Escritura. A gente até comentou na outra aula que era uma retomada da Regula Fidei de Calvino, de Agostinho, desculpem, mas só que a Regula Fidei tinha sido interpretada durante quase toda a Idade Média como a interpretação oficial da Igreja. É o dogma, a interpretação oficial da Igreja. A Reforma vai dizer que não é a Igreja quem autoriza as Escrituras. São as Escrituras que autorizam a Igreja. Isso ficou bem claro no Concílio de Trento. O Concílio de Trento começou em 1500, acho que em 54, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Foi um concílio feito pela Igreja Católica Apostólica Romana, que foi o grande concílio da Contra-Reforma. Neste concílio, a Igreja Católica reafirmou algumas coisas que estavam criando conflitos dentro da própria Igreja. Por exemplo, havia na Igreja um movimento crescente para diminuir o poder e a autoridade do Papa e aumentar a autoridade e o poder do concílio. Quem é que responde pela Igreja? É o Papa ou é o concílio? Existe até um livro chamado O Papa e o Concílio, que quando foi traduzido para o português do Brasil, foi traduzido por Rui Barbosa. E Rui Barbosa fez um prefácio à tradução brasileira que é maior que o próprio livro. O prefácio do livro O Papa e o Concílio, do Rui Barbosa, é maior, tem mais coisa escrita do que o próprio livro.
Só que alguns dizem que é melhor do que o próprio livro. Porque no Brasil havia uma discussão muito séria sobre a questão do poder do Papa e tal e tal. Isso por causa do Concílio Vaticano I, onde estabeleceu-se a infalibilidade papal. E esse livro, O Papa e o Concílio, é o resultado, é um livro que discute essa questão e tal. Mas, lá atrás, o Concílio Vaticano I foi em 1800 alguma coisa, 1800 alguma coisa. Mas lá atrás, em 1554, no Concílio de Trento, estabeleceu-se o que veio a ser conhecido como a fé tridentina. A fé que o Concílio de Trento impôs à Igreja Católica. Nesse concílio estabeleceu-se que a Igreja é quem determina quais livros são revelados por Deus e inspirados por Deus ou não. Por isso, nesse concílio introduziram-se 7 livros que não eram aceitos pela Igreja, mas que foram chamados de deuterocanônicos, quer dizer, foram canonizados depois. Por quê? Porque ela quis, a igreja, não é só por isso, é claro, mas uma das razões é que a Igreja estava reafirmando que quem determina o que Deus inspirou ou não é a Igreja, porque ela recebeu as chaves do reino. O que os reformadores diziam? Não. Quem autoriza a Igreja é a Escritura. Se a Igreja não estiver de acordo com as Escrituras, ela não está de acordo com o ensino de Cristo. Por isso é interessante você notar que o protestantismo, desde o princípio, ele tem um princípio, ele tem um elemento que é fragmentador. Porque para o protestantismo, o que gera a unidade é a doutrina. É o que se crê. Eu posso ter comunhão com quem crê como eu. Para o catolicismo, o que gera a unidade é a Igreja. Eu posso discordar totalmente. Você pega a Igreja Católica hoje e você vai ver as diversas correntes da Igreja Católica. Você tem desde a Opus Dei, que é ultradireitista, até movimentos revolucionários, como a Teologia da Libertação na década de 70 e tal, e que estão dentro da mesma igreja. Os carismáticos e os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos e os jesuítas, que têm ideias completamente diferentes entre si, mas todos eles seguem o mesmo dogma, estão debaixo do mesmo pastor, que é o Papa, e estão debaixo da mesma Santa Igreja Católica, que é única, né, una, santa, apostólica e católica. Que no fundo, é também o que os protestantes creem, só que o que eles creem é que, mesmo estando em denominações diferentes, por isso que nós usamos o nome denominação. Qual a ideia? Nós somos da mesma igreja. A igreja que é una, santa, católica e apostólica. É a igreja que está baseada na doutrina dos apóstolos. Ela é católica porque ela é universal, ela abrange todos aqueles em todos os tempos que creem ou crerão em Cristo. Ela é una, porque não existe uma segunda, e ela é santa porque ela é separada por Deus. Nós todos somos dessa igreja, mas aqui na Terra nós nos denominamos por nomes diferentes. Por isso nós somos denominações. De qual denominação você é? Eu sou presbiteriano. E você? Eu sou batista. E você? Eu sou metodista, pentecostal. E você? Eu sou pré-metobatiscostal independente da promessa. Isso é denominação. Aí vem o termo denominação. Pois bem, postos os princípios da reforma protestante, da exegese protestante, vem então aquele que é considerado o grande intérprete das escrituras da reforma, que é João Calvino. O que a gente sabe sobre João Calvino? É interessante você ler o material de João Calvino e você vai perceber a impressão que a gente tem, quando a gente fala de Calvino, é que os livros dele são parecidos com os nossos atuais livros de teologia sistemática, como Berkov,
Grunden, Hodge, Shedd, que são o quê? São uma sistematização das doutrinas bíblicas de acordo com uma determinada ordem. Ou talvez com as nossas confissões de fé, a confissão de fé de Westminster, que vai postulando, vai dando capítulos onde ele faz quase que dogmas, né? Como se fossem declarações de fé, e depois vem os textos de prova. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas Calvino é muito interessante porque ele, ao escrever, por exemplo, as instituições da religião cristã, as institutas, ele pega os textos bíblicos e ele vai explicando os textos bíblicos como se ele estivesse fazendo um estudo bíblico. Então, é muito interessante ler Calvino, porque Calvino é basicamente um exegeta. Ele pega, ele estabelece a doutrina e começa a pegar o texto e vai explicando o texto, e à medida em que ele vai explicando o texto, ele vai estabelecendo quais são as instituições, quer dizer, as bases, as colunas da fé cristã. As institutas nada mais são do que isso. Seus escritos incluem comentários, ele comentou todos os livros da Bíblia, com exceção do Apocalipse, sermões e tratados, que são esses, principalmente as institutas, que é a grande obra dele, né? Ele usou os princípios de Lutero e de Melanchthon, que era sola fide, só a fé, sola gratia, sola scriptura, né? Ele também estabeleceu ele também aceitava o sacerdócio universal do crente. O que é o sacerdócio universal? Nós não precisamos de outros intermediários a não ser Cristo. Cristo é o único intermediário. Por isso todos os crentes são sacerdotes. Por isso, inclusive, os pastores, os líderes eclesiásticos que são de origem calvinista ou luterana, não são chamados de sacerdotes. Porque nós somos sacerdotes como todos os cristãos são sacerdotes. Outra coisa que Calvino não concordava é que houvesse um clero. O que é um clero? Um clero é um grupo que tem um contato especial com Deus e que ensina os laicos, os leigos. Então, essa você vê como hoje nós estamos distantes do calvinismo, né? Porque hoje nós temos, na igreja protestante, nós temos o clero e temos os leigos. Temos os reverendos, os apóstolos, os missionários, os bispos e os reverendos. Claro que estas coisas não foram eliminadas por Calvino, mas o que ele dizia, Calvino tinha um princípio que não tem muito a ver aqui com hermenêutica, mas acho que vale a pena a gente colocar, é que era a ideia de Calvino de vocação. Calvino dizia que nós temos, na verdade, uma única vocação. Um único chamado. Como Paulo diz, há um só chamado. Esse chamado, essa vocação, é a vocação para entrarmos no projeto de Deus, e ele queria que essa vocação era eficaz. Quando Deus chama, ele chama e você vem. A vocação era eficaz. Mais tarde, os calvinistas vão transformar a vocação eficaz de Calvino, embora o próprio Calvino não tenha feito essa distinção, num dos 5 pontos do calvinismo, que é a vocação eficaz. Mas, para Calvino, ele queria que nós tínhamos uma única vocação. E essa vocação inclui tudo que nós somos. Então, quando eu sou chamado por Cristo para fazer parte do povo de Deus, ele não somente me chama para a salvação, como ele me chama para uma tarefa específica no corpo de Cristo. Então, para Calvino, tudo que nós fazemos é vocação. E Deus nos capacita com os dons necessários. Alguns são chamados para serem líderes da igreja e pastores do rebanho e ensinadores do povo de Deus. Então tem que ter o dom de mestrado, o dom de ensino, tem que ter o dom da liderança, tem que ter o dom tal. Mas outros são chamados para serem artesãos, para serem pedreiros, para serem lixeiros. Aliás, foi Calvino quem instituiu a primeira coleta de lixo nas cidades.
lá em Genebra. Genebra passou. Antes disso não existia. Não se coletava lixo. Não, o lixo era jogado. Cada um cuidava do seu próprio lixo. Cada um cuidava. Então, Genebra passa a ser uma cidade especial porque Calvino começa a aplicar esse princípio de que nada está fora do sagrado. Não existe diferença entre sacro e profano. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Exatamente. A ideia de que vocação é só quem é chamado para o pastorado, só quem é chamado para um determinado ministério. Não. Todos na igreja são chamados, em primeiro lugar, para a salvação, e esta vocação inclui o chamado para aquilo que ele é. Então, você tem que ser lixeiro porque você foi chamado para ser lixeiro. Você não é lixeiro porque não tem mais nada o que fazer. Calvino pensava assim. Você tem que se entregar de coração à vocação a que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser médico, você tem que ser o melhor médico. Se Deus te chamou para ser, para ser dentista, você tem que ser o melhor dentista. Não o melhor de todos, mas o melhor que você pode ser. Eu também não tinha ilusão triunfalista de que você tem que ser o melhor de todos. Não. Você tem que ser o melhor dentro das suas próprias possibilidades. Tudo que tiver às mãos para fazer, faz com as suas forças. Então, ele usa os princípios de Lutero e de Melanchthon, mas ele rejeita na exegese a alegorização, mas ele rejeita de maneira completa. Ainda tenha reconhecido alguns valores tipológicos, aqui está errado, viu? Lembram quais são os 4 elementos da exegese, da hermenêutica na Idade Média, que foram estabelecidos por Agostinho? A escritura tem um sentido literal, a escritura tem um sentido tipológico, a escritura tem um sentido... não, tem um outro... figurado... Não, tem um terceiro aí. Vamos ver aqui, rapidinho eu chego lá. Aqui. Idade Média, aqui. Histórico-literal, tipológico, analógico e, por fim, o alegórico. Tá? Calvino vai dizer que ele até... Vou aproveitar aqui que eu estou aqui, acho que eu não gosto de ver coisa errada, sem consertar. Pronto, está consertado aqui. Ele vai dizer que há alguns valores tipológicos do Antigo Testamento, alguns elementos no Antigo Testamento que apontam para Cristo, mas ele rechaçou a tese luterana de que Cristo podia ser achado em qualquer parte do Antigo Testamento. Por quê? Não é que ele não tivesse uma exegese cristocêntrica, é porque ele achava que havia exagero e que você tira o valor do Antigo Testamento em si mesmo, se você pega e interpreta só como se sem Cristo isso aqui não tem valor nenhum. Não, tem valor em si mesmo. Serviu como revelação para o povo, conduziu esse povo a Deus e o conduziu a Cristo. Mas não é um problema quando você começa tudo no Antigo Testamento, tem que apontar para Jesus. Então vamos lá, livro de Cantares. Tem lá o noivo e a noiva. Quem é o noivo? É Cristo. A noiva, a igreja. Não, peraí, Cantares está no plano de amor. Está falando do amor entre um homem e uma mulher. Isso não tem valor nenhum? Tem, claro que tem. Isso não é revelação. Se for só sobre o amor íntimo ou amor profundo entre um homem e uma mulher, não é para estar nas escrituras, porque isso não é bíblico. Isso não é inspirado por Deus. Calvino não concordava com isso. Ele dizia, pode servir como uma bela ilustração entre o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por Cristo, mas esse não é o sentido original do texto. Essa é a grande questão. Eu acho que é mais bem a questão da inspiração, né? Sim, ele não... Se o autor não tivesse essa intenção, como ele foi inspirado, né? A gente crê que a escritura é inspirada. Só que vamos lembrar de uma coisa importante. Há várias ideias de inspiração. Né? Quando você pensa que Deus inspirou os autores bíblicos, primeiro, essa palavra ela vem da Bíblia, mas o termo inspirar é um erro de tradução.
O texto que fala sobre inspiração é... Deixa eu me achar aqui. Oh, gente, que coisa difícil. Tá aqui. Vou pegar aqui na própria revista atualizada. Tem muita coisa aberta, né? Então eu vou fechar outras coisinhas aqui. Theopneustos. É o termo. Deixa eu, só para ele andar um pouco mais rápido aqui. Ok. Vamos lá. Termo inspirado. Inspirada. Vamos pôr assim porque aí fica mais fácil de achar. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pegando aqui a tradução. O que eu fiz aqui? 2 Timóteo 3,16. É isso. Toda a escritura é inspirada. O termo inspirada em grego é um verbo que é um neologismo. É theopneustos. Vamos lá, deixa ele achar aqui. Ela vai aparecer na Almeida, ela aparece uma única vez. Deixa eu fazer diferente. Desse jeito vai demorar demais. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu quero... vai. Já sei o que está acontecendo. É essa aqui que eu quero. Almeida com números de Strong. É essa mesmo. Então, tenho dificuldade de achar essa palavra aqui. Tá. Mais fácil. Theopneustos. Está aqui, ó, a palavrinha aqui. Tá vendo? A palavra grega eu quero no nosso dicionário aqui. Olha só. Theopneustos. É um derivado dessa palavra, desse termo aqui, que é pneu, que é soprado, tá? Nós traduzimos por inspirado. O que é inspirar? Exatamente isso. O primeiro movimento que você fez, ó. Isso é inspirar. Então, pera um pouquinho. Toda a escritura é inspirada por Deus, então para ele, não. Quem inspirou, primeiro que não fomos nós que provocamos a ação de Deus. Nós não fizemos para a palavra vir até nós. Nós não temos essa capacidade. Ela foi soprada por Deus. Soprada por Deus não significa que ela foi ditada por Deus. Então, primeiro erro na teoria da inspiração, de que a inspiração ela é mecânica ou ditada. Isso, o Alcorão foi ditado. O livro dos Mormons foi ditado. Mas as escrituras foram inspiradas, foram sopradas por Deus. Aí você vai para um outro texto lá do 2 Pedro, que é um texto interessante,
que diz que nenhum texto das Sagradas Escrituras provém de particular elucidação. Segundo Pedro, do 1:20. Sabendo primeiramente isto, né? Vamos pegar aqui. Cadê o meu amigo portuguesinho aqui? Almeida. Sabendo primeiramente isso. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular hidios significa próprio, meu. Elucidação. A palavra aí é a palavra epilusis, que é o ato de desprender. É uma metáfora para a interpretação. Quer dizer, não é algo que é desprendido de mim, não é algo que sai de mim, não é algo que emana de mim. Essa é a ideia do epilusis aí. Tá? Epi é sobre, lucis é sair. Então, epilusis é a ideia de desprender. Então, nenhuma profecia é proveniente de mim mesmo, do ser humano. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, esses santos aqui, a crítica textual nos autoriza a dizer que ela foi acrescentada depois, para tornar mais claro. Tá? Homens separados, essa é a ideia. Homens falaram da parte de Deus movidos. Fero é meio que como que impelidos, carregados. Olha aqui, ó. O verbo primário, para o qual outras palavras e aparentemente não cognatas são usadas em determinados tempos apenas, né? Fero significa mover alguma coisa pelo ato de carregar, mover ou ser transportado ou conduzido com sugestão de força ou velocidade. Qual é o melhor sentido para fero? Por exemplo, a palavra fósforo. O que é fósforo? É luz, né? Fós é luz. Daí vem fótos, né? Luz. Foro, que é fero, é aquilo que leva a luz. Um fósforo é aquilo que leva a luz. Ele conduz a luz. Fósforo, quando traduzido para o latim, vira Lúcifer. Fósforo, se traduz para o latim, Lúcifer. Você sabe que a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, né? Ela só existe na Vulgata Latina para traduzir a estrela da manhã de Ezequiel, aquele texto que fala, tu eras a estrela da manhã, a estrela da alva, e não sei o que, ali é traduzido por Lúcifer, tu eras Lúcifer. Daí o nome de Lúcifer foi atribuído ao diabo, mas erroneamente, porque o diabo não é quem leva a luz. Mesmo assim, mas ele não era o portador da luz. Sim. Né? Ele se faz de anjo de luz. Ele pode até, para enganar, se fazer de anjo de luz, mas em nenhum lugar das Escrituras diz que ele foi um anjo de luz. A Bíblia não diz isso. Mas que ele caiu. Sim, mas não quer dizer que ele fosse de luz. Porque dá a impressão que ele era proprietário de algumas coisas, como a luz. Eu já vi gente dizendo, por exemplo, que ele era quem conduzia o louvor para o céu, por isso que o louvor estava atacado e tal. Que ele comandava o louvor e tal. Isso tudo é besteira, isso não tem a menor base bíblica. Mas ele era, tipo assim, ele era um anjo, no caso ele possui uma beleza. Sim, a Bíblia diz eras belo. Né, tal. Mas a gente tem que lembrar que ali é uma metáfora, e ali ele está se referindo a uma outra pessoa, e ele fala de tal forma que você pode deduzir que ele está falando de algo a mais e tal. Depende muito de interpretação. Por isso é muito perigoso a gente tentar caracterizar Lúcifer ou Satanás com o que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia nos diz muito pouco sobre Satanás. E o nosso perigo é a gente começar a tentar preencher as lacunas. E ao preencher as lacunas, nós vamos criar uma demonologia que não existe.
que é muito mais baseada. Já foi criado. Não, já existe, né? Essa demonologia que existe por aí, ela está muito mais baseada em entrevistas com o diabo, durante sessões de exorcismo, em similaridades com as doutrinas umbandistas, candomblé e tal, do que na Bíblia. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia fala muito pouco sobre anjos. Suficiente para formar uma doutrina sobre os anjos? Não dá. Não dá para se formar um ensino consistente com castas, com tronos, majestades, poderes, alturas, tal, isso aqui, os nomes, são 7 castas, não sei de onde, tudo isso é tirado de livros apócrifos ou de doutrinas apócrifas. É muito mais ensino de demônio do que ensino das Escrituras. E se fala tão pouco, é porque não se era necessário. É porque não interessa. Exatamente. Não tem importância nenhuma. Então, de quem se precisa saber e que tem importância a Bíblia fala o suficiente. E que tem o controle, ela fala tudo. Então vamos voltar aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, por emanação humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, com autorização de Deus, movidos, soprados pelo vento do Senhor, pelo vento santo. Espírito, sopro, santo. Então, quando você pega esse conceito, você vai perceber que Calvino está muito mais próximo do que as Escrituras dizem do que os outros, né? Lembra? Vamos lá. Que a gente estava vendo aqui. Que Calvino, ele rechaçou a tese luterana de que Cristo podia ser achado em qualquer lugar do Antigo Testamento, porque para se achar Cristo nesses lugares do Antigo Testamento, você tinha que recorrer à alegorização. Então lá, Cristo está lá no livro de Cantares. Por quê? Porque você criou uma alegoria dizendo que o noivo é Cristo e a noiva é a igreja. O texto diz isso? Não. O texto não diz isso. Tá? Outra coisa que Calvino vai fazer, por isso a exegese calvinista é muito sóbria. Ele reduziu o número dos salmos aceitos como messiânicos. Porque como Lutero estava tão entusiasmado que ele começou a descobrir que os salmos, de certa forma, previam certas coisas que aconteceram na vida de Cristo, e Cristo refletiu na sua vida situações vividas pelos salmistas, que ele começou a taxar todos os salmos que tinham alguma coisa que parecia com a vida de Cristo como messiânico. E Calvino disse, não, peraí, não é bem assim. A Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro é messiânico. Mas este salmo necessariamente não foi escrito para descrever a vida de Cristo. Ele foi escrito para descrever um drama existencial do salmista naquele momento de como Deus agiu na vida dele. Claro que Cristo vai viver tudo que nós vivemos nos nossos dramas existenciais. Então é muito natural que na vida de Cristo a gente encontre aquilo que está relatado nos salmos. Mas não quer dizer que aquele salmo foi escrito para apontar para Cristo. Isso não seria uma interpretação alegórica? Seria. É uma alegorização. Como Calvino quer ser muito sóbrio na sua exegese, ele vai reduzir esta coisa e Calvino vai abrir o caminho para uma interpretação mais sóbria das Escrituras, não tão subjetivista. Ele postulou que os livros proféticos tinham que ser interpretados à luz da história de Israel e não da história da igreja. Porque se o livro profético foi escrito no século VII a.C., ele tem que ter servido primeiro para as pessoas que o ouviram no século VII a.C. Depois ele pode servir como uma recapitulação, como ele pode até prever coisas futuras. Tá tudo ok. A questão é que ele tem que fazer sentido para os primeiros ouvintes. Porque se ele não fizer sentido para os primeiros ouvintes, por que os primeiros ouvintes guardaram? Não fez sentido para eles, por que eles conservaram aqui? Outra coisa, né? O princípio fundamental de Calvino é traduzido no seu comentário. Ele diz o seguinte: o principal dever de um intérprete da Bíblia é permitir ao autor do texto que ele comenta dizer o que realmente disse,
em vez de atribuir-lhe o que nós pensamos que deveria dizer. O que ele está dizendo? Tem que deixar a Bíblia falar. Você não pode fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Você tem que ouvir o que ela tem para te dizer. Esse é o princípio fundamental da exegese calvinista. Pois não? Isso eu mandei para vocês já, né? Esse PowerPoint. Não, há algum tempo. Se quiser eu mando novamente. O nome desse slide é Uma Breve História da Hermenêutica. Na verdade, você vê Jesus corrigindo esse êxodo. Cada livro do Antigo Testamento você vê Jesus. Sim, mas note que as pessoas que primeiro ouviram aquilo não viram Jesus. A gente vê hoje, né? Nós o vemos nesses livros porque nós estamos numa posição privilegiada. Deixa eu explicar isso. O que a própria Bíblia diz. Porque a Bíblia, o caráter da Bíblia não foi para servir somente naquela época, ela foi muito projetada na época do Novo Testamento, que seria o principal conserto, né? Aí é que está. Vê o que eu quero te dizer e você vai entender o que eu quero dizer. Olha só. O que mais direi? Não, eu mando novamente. E o que mais direi? Isso é Hebreus 11:32. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, e aí ele vai para o capítulo seguinte. O que ele está querendo dizer? Que a revelação de Deus, ela foi dada como uma semente que foi brotando no decorrer da história, até que ela se transformou na grande árvore que a gente tem no Novo Testamento, onde Deus é visto em toda a sua inteireza em Jesus Cristo. Nós que conhecemos Jesus Cristo, ao olhar para o Antigo Testamento, nós percebemos que, na verdade, Cristo estava presente e sendo formado em toda a história. Mas os que estavam vivendo aquele momento não tinham essa capacidade de perceber, porque eles não têm a visão do todo. Eles estão no caminho, você não sabe o que está acontecendo. Ou, por exemplo, esse momento histórico que nós estamos vivendo, ele só será melhor compreendido daqui a 50 anos. Quando olharem para trás e virem as consequências, as causas e tal, muitas coisas que estão hoje diante dos nossos olhos, nós talvez não estejamos percebendo a importância disso, e só iríamos perceber se vivêssemos daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. É esse o sentido. O que Calvino diz é que você não pode querer, ao ler um texto do Antigo Testamento, já pular direto para o Novo Testamento para interpretar aquele texto. Você tem que seguir o mesmo caminho. Primeiro, o texto significa o que ele significou para aqueles que o ouviram em primeiro lugar. Acabou. À medida que o tempo vai passando, os próprios israelitas fazem uma recapitulação da fé. Eles vão retomando. É o que, por exemplo, o escritor aos Hebreus faz aqui no capítulo 11. Ele faz uma leitura desde Gênesis até os profetas,
mostrando que a fé está presente ali o tempo todo. Mas nem sempre isso ficou claro para aquelas pessoas que viveram pela fé. Pela fé Abraão fez isso, pela fé Isaac fez aquilo, pela fé Jacó fez aquilo outro. Tá, mas será que eles sabiam que de fato tudo isso que eles estavam fazendo pela fé? Eles estavam fazendo por amor a Deus. Mas eles não sabiam, ou não tinham uma total visão de que havia um elemento de fé, de confiança presente ali. Então, o nosso erro, o perigo que a gente corre, às vezes, é a gente querer interpretar o texto sem fazer a exegese do texto. A gente já querer atualizar o texto e a gente passa por cima do sentido original do texto. Então, é muito comum pregadores hoje em dia fazerem o seguinte: eles leem um texto, começam a falar sobre o texto coisas que o texto não diz, mas que são verdade. Porque outras partes das Escrituras dizem aquilo. Mas ele está usando o texto fora do seu contexto como um pretexto para ensinar aquilo que pode estar presente no restante das Escrituras, mas pode não estar. Pode ser simplesmente uma exegese, não uma exegese. O que é uma exegese? Quando você introduz no texto algo que o texto não está dizendo. Vou dar um exemplo. O Vale de Ossos Secos de Ezequiel 47. Ezequiel está lá na Babilônia, Deus o transporta para um vale onde há ossos ressequidos, como se fosse assim, um lugar de uma grande batalha. Todos foram derrotados há muitos anos atrás. Aqueles ossos foram comidos pelas aves e tal, e secaram, estão ao sol ao mesmo tempo, e não tem, estão lá espalhados os ossos, misturados entre si e tal. E aí Deus pergunta para ele: filho do homem, é possível reviver esses ossos? Ele diz: tu sabes, Senhor. Aí Deus diz: profetiza aos ossos, profetiza a eles. E aí ele profetiza aos ossos, e aí vem o vento, o Espírito do Senhor, vem um vento, e há um barulho de ossos batendo contra ossos, e os ossos começam a se juntar como se fossem pessoas, e eles vão sendo revestidos de músculos, e os músculos vão surgindo, e aquilo se transforma num grande exército. E ele fala: esses ossos estão vivos? Ele diz: tu sabes, Senhor. Ele diz: então profetiza novamente. Ele profetiza, e o Espírito entra naqueles corpos, e aqueles corpos se transformam num grande exército. Aí o texto vai dizer, vamos ver se eu estou certo, Ezequiel 47. Fez voltar, entrar no templo, eis que saíam águas e tal. Não, aqui é outra coisa. Deixa eu achar aqui o texto aqui, né? Ossos secos. Pode ser que não seja Ezequiel 47. 37. Profetiza esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sim, diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões e tal. Então profetizei. Então ele me disse, aqui vem a interpretação final, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Por quê? Porque eles estavam no exílio, olhavam para trás e diziam: nunca mais teremos um povo. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso. E o fiz, diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor e tal. Bom, então qual é a interpretação literal desse texto? O povo de Israel estava no exílio, já estavam desanimando, estavam dizendo: não é possível, nós nunca mais seremos um povo, nós perdemos a nossa identidade, nós estamos mortos, como se a gente tivesse enterrado. Aí Deus diz ao profeta, falou: olha, profetiza a eles que eles vão voltar para a terra. Quando que se cumpriu isso? Quando
Ciro subiu ao trono e proclamou e voltaram, e a nação de Israel voltou a ser uma nação. Essa é a interpretação literal do texto. Tá. Eu já vi gente usando esse texto para dizer, tá vendo, olha, se cumpriu em 1947, o povo de Israel voltou para a terra de Israel. Eles não eram mais um povo, e Deus profetizou. Então, Isaías 37, o cumprimento dessa profecia é o retorno do Israel, do povo de Israel, dos judeus, para a Palestina. Não é. Esse texto não está falando disso. Você pode, por analogia, e aí sim, Calvino aceitava a analogia, porque analogicamente o povo de Israel passou por essa situação de exílio durante várias ocasiões e Deus, de certa forma, sempre o retornou e tal. Analogicamente, você pode aplicar isso para o povo de Israel como uma ilustração, que na verdade, o povo de Israel, quando voltou para a Palestina, o Espírito Santo não entrou neles. Porque aqui está dizendo, farei que eles cumpram as minhas leis. Não houve uma conversão do povo de Israel. Então, esse texto não está se referindo à volta do povo de Israel para a terra de Israel, para a Palestina. Por analogia, pode ser aplicado como uma espécie assim, de ilustração e tal, para dizer, olha, Deus, de certa forma, esse povo ele tem algo especial e tal. Outros já dizem o seguinte, olha, o que Ezequiel está profetizando aqui é a ressurreição de todos os cristãos no fim dos tempos. Não! Não! Ele não está profetizando a ressurreição. O que ele está dizendo é que o povo de Israel iria voltar para a terra deles e isso iria acontecer dali a 30, 40 anos. Por analogia, eu posso dizer que o Deus sempre age assim. Mesmo que você tenha morrido e tal, Deus vai fazer a sua vida surgir novamente. Mas se você entender que esse texto está falando da ressurreição, então quer dizer que o povo de Deus só vai entender que Deus é o Senhor no dia da ressurreição, não antes? Que é isso que o texto está dizendo. Você, para fazer esse tipo de interpretação, que é uma forçação do texto, você tem que desprezar elementos do texto. Qual é a interpretação de Ezequiel 37? É a interpretação literal de que o povo de Israel iria voltar para a terra para onde eles saíram. Agora, o que isso significa para a história da salvação? Bom. Aí eu já posso pegar desse texto um princípio e aplicá-lo juntamente com outros textos, do qual a ressurreição pode fazer parte de uma cadeia, de um elo de ligação. Mas eu dizer que esse texto de Ezequiel 37 está profetizando a ressurreição dos mortos, o texto não está fazendo isso. O texto não está fazendo isso. Em Ezequiel 37, eles ainda nem tinham a ideia de ressurreição dos mortos. O conceito de ressurreição ele vai aparecer muito mais tarde na história de Israel. Eles não tinham a ideia de que os mortos iriam ressuscitar para viver eternamente e tal. Eles até tinham a ideia de que não, os mortos podem ressuscitar quando Deus intervém, o filho da viúva e tal. Na época de Eliseu isso aconteceu, mas ressurgiu para morrer novamente. Não é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é outra. Cristo é o primogênito da ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar. Como vai ser a ressurreição final? Os outros são ressurreições, mas não são a ressurreição que a fé cristã prega. Então, o erro está em eu desprezar o sentido histórico e literal e partir já para o sentido analógico ou alegórico. Calvino, inclusive, dizia, joga fora o sentido alegórico. A alegoria é muito bom e serve como ilustração, mas não é o princípio bíblico de interpretação. Mas lá em Gálatas se diz que é uma alegoria. Então vamos lá. Gálatas 3. Deixa eu ver aqui, vamos pegar
é uma alegoria. Uma alegoria, será que ela não aparece? Não? Então, vamos ver. Gálatas 3, é quando ele diz que está aqui. O apóstolo Paulo faz uma alegoria entre os dois filhos de Abraão. Ele diz que havia o filho da promessa, que era Isaac, e havia o filho que não foi da promessa. O filho que foi concebido de uma maneira escura, errada. Abraão tentou dar um jeito com a mulher dele, então nasceu Ismael. Então Ismael não é filho, ele não fica para sempre na casa. Então o que Paulo fez? Ele faz uma alegoria. Ele diz que esses dois filhos são como a lei e a graça. Quando surge a graça, a lei é mandada embora. Ele fez uma alegoria. Ele fez. Ele usou da exegese midrástica para fazer uma alegoria. Tá. Paulo é inspirado por Deus, não é? Ele pode fazer alegoria o quanto ele quiser. Ele é inspirado por Deus. Agora, não quer dizer que eu vou pegar o método dele e vou aplicar para o restante das escrituras. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu posso até usar como ilustração. Mas dizer que Ismael significa lei e Isaac representa a graça, só Paulo, inspirado por Deus, é que pode dizer isso. Eu não. Eu posso só repetir o que ele disse. Mas eu pegar, então, que legal. Então quer dizer que os 12 filhos de Israel, pode, cada um significa... Não posso fazer isso. Esse não é o sentido do texto. Paulo fez. Tá, ele fez, mas ele é inspirado por Deus. Eu não sou. Essa que é a grande questão. Então, voltando a Calvino. Calvino começou a raciocinar exatamente dessa forma. Com isso, Calvino estabeleceu o grande princípio da Igreja Reformada, que acabou, de certa forma, se espalhando pelo mundo através do calvinismo. Vamos lembrar aqui um pouquinho da história, só para a gente terminar, não vai dar tempo da gente ver o período confessional, porque no período confessional, aquilo que era vivo e dinâmico na época da Reforma, né? Então havia uma interpretação das Escrituras, havia uma tentativa de renovar a fé e tal. No período confessional aquilo se estagnou e as interpretações da Reforma viraram dogmas. Eu costumo dizer que o período confessional, que é o período em que as diversas igrejas que já tinham se estabelecido foram se firmando, foi um período da escolástica protestante, em que o protestantismo começou a fazer o que a escolástica católica fazia. Já temos as nossas doutrinas. Séculos 17, 18 e 19. No século XIX, em especial, nós vamos ter aí a entrada do subjetivismo e a morte da razão, como diria Francis Schaeffer. O período confessional pós-reforma coincidiu com o racionalismo, com o iluminismo. Então o racionalismo e o iluminismo invadiram o meio protestante, porque o meio protestante era mais racional, mais apenso ao racionalismo do que o meio católico. O meio católico era extremamente fidelista, então nós aceitamos o que a igreja diz cegamente. Já o meio protestante, havia uma efervescência de ideias e havia uma discussão das ideias. Então, o racionalismo encontrou um campo fértil no protestantismo e acabou fazendo um estrago muito grande dentro do protestantismo, que foi justamente a subjetivização da fé. Antes disso, a racionalização da fé. Ele matou a fé. Esse período matou a fé, colocando aquilo tudo em forma de novos dogmas que precisavam simplesmente ser repetidos. E aí entra a questão dos textos de prova e tal. Então você não baseava mais a doutrina no ensino consistente das Escrituras. Você pegava a doutrina e pegava um monte de textos de vários lugares para provar aquela doutrina. Você vai ler os textos? Mesmo a Confissão de Fé de Westminster, que é um primor,
Acho a Confissão de Fé de Westminster um resumo maravilhoso da fé. Mas vai ver os textos que ela manda você lê aquilo ali e fala, não está dizendo isso. Não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque o texto só servia para dar assim, uma respeitabilidade para o dogma. Para dizer, olha, nós somos protestantes. Nosso dogma está baseado nas Escrituras. Não está baseado no que os pais da igreja disseram. Mas, no fundo, o protestantismo está fazendo a mesma coisa que o catolicismo fez. Mas, para a gente terminar aqui a questão da reforma, né, da época da reforma, vamos lembrar que Genebra se transformou no grande centro irradiador das ideias de Calvino. A Genebra foi a primeira cidade a escolher o protestantismo por voto. Antes, o que ficou acertado acho que como é que é a fórmula na Dieta de Westfália, quando o imperador Carlos V convocou os príncipes alemães para obrigá-los, porque agora ele já não precisava mais dos alemães, dos príncipes alemães, para vencer os mouros e para, de certa forma, contrabalancear com a Igreja Católica. Ele já havia vencido os mouros, já havia derrotado o rei francês, que estava se opondo a ele, e, de certa forma, ele havia se reconciliado com a Igreja Católica, com o Papa. Então ele falou, agora eu vou mostrar que eu mando aqui. Mandou chamar os príncipes alemães, convocou uma dieta, como a dieta de Augsburg, onde ele tentou obrigar Lutero a se retratar, mas não teve coragem, e aí ficou aquilo, e convocou e disse, olha, a partir de agora, vocês vão ter que voltar a rezar a missa pelo rito católico, vão abandonar as teses protestantes e tal. E um grupo de príncipes escreveu um documento que começava com a seguinte palavra: nós protestamos o nosso direito e tal. A partir daí, esse grupo passou a ser conhecido como os protestantes. Esse grupo que protestou, e que no filme do Lutero é fantástico essa cena, porque eles levantam e tal, ele diz, vocês estão dispostos a morrer por isso? Eles se ajoelham e dão a cabeça para o príncipe, para o rei cortar. E aí, então, ali naquela dieta ficou estabelecido o seguinte princípio: cuius regios, cuius religios. Conforme o rei, a religião. Se o príncipe é católico, os súditos serão católicos. Se o príncipe é protestante, os súditos serão protestantes. Isso aconteceu até que Melanchthon, quem foi que foi pregar em Genebra? Não foi Melanchthon, foi outro. Esqueci o nome dele. Ele começou a pregar em Genebra, a cidade inteira teve uma conversão e tal, e o consistório da cidade, que era quem dirigia a cidade, fez um plebiscito para saber o que o povo queria. E eles disseram, nós queremos ser protestantes. Então é a primeira ocasião em que uma cidade escolhe se tornar protestante através do voto. Não é o rei que decide. Aí, esse que fez isso, eu estou com Melanchthon na cabeça, mas eu não tenho certeza, o nome não é Melanchthon, esqueci. Calvino está fugindo da França porque ele está sendo perseguido por causa dele ser um defensor do protestantismo. Inclusive, ele escreveu o tratado, Instituições da Religião Cristã, ele escreveu para o príncipe Luís, que era o príncipe da França. Mas, como o príncipe não quis aceitar, ele dedicou ao príncipe, porque ele queria defender a fé protestante. Ele pegou e fugiu. Não ouviu dizer o que tinha Guilherme Farel. Ele ouviu dizer que Guilherme Farel havia conseguido a conversão da cidade de Genebra. Ele foi até Genebra. Chegou em Genebra, o Farel falou, cara, é você que nós precisamos aqui. Ele falou, não, eu preciso ir embora porque eu vou estudar. E o Farel era muito veemente, falou, então você pega os seus estudos e vai para o inferno com eles. E aí Calvino resolve ficar em Genebra. E ele começa a modificar a cidade. Ele consegue convencer o consistório da cidade, a direção da cidade, a instituir hospitais, a coleta de lixo, a criar uma academia. E aí a cidade de Genebra passou a ser a primeira cidade protestante no meio de muitas guerras religiosas.
E todo mundo que estava sendo perseguido nas suas cidades começaram a correr a Genebra. E chegando lá, eles eram matriculados, eram colocados na academia para aprender as doutrinas protestantes. Depois de algum tempo, fortalecidos e tal, mudava a situação, Calvino pegava esses refugiados e falava: agora você volta para a sua terra e prega lá o Evangelho. Dessa maneira, as ideias reformadas calvinistas foram parar na França, e na França os calvinistas foram conhecidos como huguenotes. Porque, como eles se reuniam à noite, havia uma lenda de um fantasma do rei Hugo. Então diziam: tá vendo, tem uns huguenotes aí passando, fugindo, porque eles andavam sempre escondidos e tal. Então eles foram conhecidos como huguenotes. O capitão do partido huguenote na França, que foi o Gaspard de Coligny, ele percebeu que a situação estava mudando na França. O cardeal Richelieu estava ganhando. O cardeal Richelieu é aquele dos 3 mosqueteiros. Estava ganhando força e tal. Ele viu que a coisa ia ficar feia. Ele mandou o Villegagnon para o Brasil para tentar conseguir construir no Brasil a França Antártica, que deveria ser um lugar de refúgio para os protestantes franceses. E Calvino mandou 2 pastores para cá. Não, Simon foi em 1859. Esqueci o nome aqui. Mas foram 2 pastores que vieram para cá. Então, os huguenotes na França. O protestantismo calvinista chegou na Holanda, passou a ser conhecido como Igreja Reformada. Fundaram a Igreja Reformada. Os calvinistas chegaram na Inglaterra, ficaram conhecidos como puritanos. Graças aos puritanos que nós temos a Confissão de Fé de Westminster. E quando a situação virou na Inglaterra, que os puritanos precisaram fugir por causa da rainha Maria Sanguinária, Blood Mary, eles pegaram o Mayflower e vieram parar nos Estados Unidos e fundaram as 13 colônias. Os calvinistas chegaram na Escócia e passaram a ser chamados de presbiterianos, porque eles adotaram o governo presbiteriano. Então, o calvinismo se espalhou pelo mundo todo graças a Genebra como um centro de irradiação da fé protestante. Isso fez com que surgissem igrejas protestantes em toda a Europa, e essas igrejas foram se firmando como igrejas e começaram a criar as suas chamadas confissões de fé. E aí vem o próximo período da história, que é o chamado período confessional, que é onde a hermenêutica sofreu uma espécie assim de escolatização, né? Ela se transformou numa teologia escolástica, só que escolástica protestante e não mais escolástica católica. Mas isso é assunto para a próxima aula. Amém.